Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Visite nosso site radiotkgospel.com.br. Lá você encontra muitos conteúdos e notícias de nossos colaboradores. Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Muito boa noite, você que está ligadinho na Rádio Web TK Gospel, e começando mais um Papo Teológico nessa segunda-feira, hoje sim ao vivo. Semana passada estávamos aí com reprise, né, e falando sobre o assunto que nós tínhamos prometido, né, muito bacana. Mas antes de falar sobre o assunto, dá aí as saudações aí ao Guilherme, que está na mesa aí, controlando tudo aí, e o Patrick também, que está na sua casa também, em contato conosco. Muito boa noite, Guilherme, boa noite, Patrick, como vocês estão aí? Muito boa noite, Maicon, boa noite, Patrick, boa noite aos ouvintes do Papo Teológico. Hoje, programa um pouquinho diferente, cada um nas suas casas, eu aqui no estúdio fazendo a parte técnica, o Maicon na sua residência, o Patrick na sua residência, mas estamos aí para trazer mais um Papo Teológico, um assunto hoje muito interessante, assunto muito legal, que vai trazer a gente pensar hoje. Então fica ligadinho, e a gente tá também ao vivo no nosso Facebook, então você que tá aí em casa, compartilha a nossa live lá no Facebook da Rádio Web TK Gospel, e quem quiser mandar recadinho, pode mandar lá nos comentários da live, o Maicon tem acesso lá também às lives, então mande seu recadinho e participe conosco do nosso Papo Teológico, não é mesmo, Patrick? É isso aí, boa noite, Guilherme, boa noite, Maicon, boa noite a todos que estão ligadinhos aí na Rádio Web TK Gospel. E sim, hoje mais uma segunda-feira, mais um Papo Teológico, como o Maicon falou, a semana passada foi uma reprise, mas hoje nós estamos com um assunto novo aí para tratar com vocês, um assunto bem top até, e é uma pergunta que vamos desenvolver durante o programa, que é: todo ser humano é filho de Deus? O que tu acha, Guilherme? Vamos responder daqui a pouquinho, calma. Já quer acabar o programa agora? Ele tá muito afoito, calma, rapaz, tranquilo. É isso aí, né? Então, como o Patrick falou aí, vamos falar sobre um assunto que é muito comum, né? Quando nós estamos naquele momento de gente cansado, né? Estressante, a gente quer descansar. Qual é a frase que a gente fala? Eu também sou filho de Deus, mereço descanso, né? Todo mundo já falou essa frase, né? E muitas vezes evocamos esse termo, né? Afinal de contas, somos filhos de Deus, também merecemos alguma coisa bacana. Mas a pergunta é: será que somos todos filhos de Deus ou não? Né? E também uma distinção, né? Se não somos filhos de Deus, somos o quê? Aqui, alguns não são, né? Talvez alguns se sentirem meio ofendidos aqui, mas fique conosco até o fim que você vai entender a lógica de tudo. Então, nós fazemos aí, compartilhe nossa live, né? Se você está no aplicativo aí, mande o link para seus amigos aí, para as pessoas, para podermos conversar. Mas se você quiser deixar no comentário uma sugestão, uma contribuição, também lá no Facebook você pode mandar, no WhatsApp da rádio também você pode enviar, que o Guilherme estará lá verificando. Mas qual é o texto base para nós podermos começarmos a responder essa pergunta? E como diz o outro, vamos construindo o raciocínio da coisa, né? Porque dizer sim ou não é algo, né? O Patrick às vezes pergunta umas coisas para mim lá, ele espera que eu vou dar um sim ou não para ele, eu vou com 10, 15 multi-áudios, né, para poder explicar, porque ainda mais, né, a galera que é do jeito sabe que nunca existe sim ou não, sempre tem uma explicação por trás. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê, uma explicação, né. Patrick, tu quer começar pelo versículo aí? Deve estar com ele na mão, ou meio pronto aí. Eu tenho aqui também, Na acho verdade, que eu tenho. não estou, não. Eu tenho aqui. Então, o Guilherme que está aí na mão, diga aí. Eu nem te falei qual que é, mas imagina que deve saber qual é o versículo. João 1,12, correto? Exatamente. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Portanto, antes de receberem ao Senhor Jesus como Salvador, o homem é uma criatura de Deus. É isso aí, Patrick. Chegando aí
Ó, o Pedro aí deu um oi lá, grande oi ao Pedro, né? Já teve na GF, sabe? Mas eu não estava lá. Pelo Estava menos não fazendo mandou na bom praia, dia né? hoje. Não mandou bom dia. Mas é isso aí, né? O versículo João 1,12 fala que aqueles que creem em Cristo receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se recebemos o poder de sermos filhos de Deus, há um pressuposto que até então nós não somos filhos de Deus. Patrick, explica um pouquinho melhor para nós de forma introdutória isso aí, então. Claro. A questão é que eu acho que assim, ó, eu pessoalmente, eu acho que o versículo, ele acho que já responde mais ou menos a pergunta. A gente tem que dar mais um contexto e não só deixar só com o versículo, porque, né, é o nosso trabalho, né? E a questão é que, como o versículo aponta ali, né, João, 1 João, se não me engano, né, 1,12. É o Evangelho de João 12. João 1,12. Evangelho de João 12, exatamente. Tá? Como o Evangelho ali já aponta para nós, o autor já aponta, né? Nós ainda não nos tornamos filhos de Deus nós não nos tornamos filhos de Deus enquanto nós não recebemos a Cristo, né? E como o Michael falou, isso pressupõe que nós não somos filhos de Deus, né? Que nós somos criaturas de Deus. E a questão de receber a Cristo ali é justamente acreditar no Evangelho, receber o Evangelho, acreditar nele, confiar em Cristo, né? Então, a partir do momento que a pessoa ela passa a confiar em Cristo, né, passa a acreditar no Evangelho, ela se torna, portanto, filho de Deus, né? Aqui eu tenho uma tradução meio diferente, né? Que é a nova tradução na linguagem de hoje, né? E ali no versículo 13 também é bem interessante, que é o não nos tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, né? Eu acho que eu já mencionei isso em um programa, que nós somos adotados na família de Deus, né? Não somos filhos naturais porque Cristo é o Filho unigênito do Pai, certo? Todo cristão conhece essa passagem, né? Se não me engano é João 3,16, né? Uma coisa assim. E esse que tu falou é o João 1,3, na verdade. Os pais não nasceram por descendência natural, se eu analisar ali pela NVI, né? Mas pela vontade de Cristo ser filho unigênito do Pai. Ah, tá, sim, João 3,16. Aí é João 3,16, né? E a questão é que realmente Cristo é o filho único, unigênito do Pai, mas nós também não somos filhos naturais, mas somos filhos adotados na família de Deus, né? E somos adotados justamente porque cremos em Cristo e aceitamos o Evangelho. Então, basicamente, é essa introdução. É isso aí, como tu colocaste a palavra bem certa, né? Nós somos adotados, ou seja, aqueles que creem em Cristo Jesus, né? Eles são adotados, né? Eles entram para a família de Deus porque nós não nascemos de forma natural, né? Pela vontade da carne, mas justamente pela própria vontade de Deus ao enviar Jesus Cristo e restabelecer o contato. E essa questão de filiação é bem interessante, porque o Guilherme até falou no começo ali, né, que na verdade, enquanto não somos filhos, podemos dizer que somos criaturas de Deus. Mas, né, lá em João 8, capítulo 8, versículo 42, Jesus vai dizer que, né, num debate com os fariseus ali, né, ele vai dizer que vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os seus desejos, né? Ele estava dizendo que eles eram filhos de Deus, e Jesus fala, não. Vocês não são filhos de Deus coisa nenhuma. Se fosse filho de Deus, vocês fariam que me amariam. Vocês são filho do diabo, na verdade. Então os evangelhos de João ali em alguns pontos, e João que bate muito nisso, nas cartas de João lá, 1 João, 2 João, ele vai falar muito sobre esses filhos da ira, os filhos da desobediência, os filhos de Deus. Então, na verdade, ninguém é órfão. Todo mundo tem um pai. Agora resta saber qual deles que é o verdadeiro pai, né? Exatamente. Então, é isso aí. E realmente a questão é que a gente tem essa visão, né? Eu diria que é bem comum, né? De que todos são filhos de Deus. Eu já ouvi também, tem um ditado que usam que Deus é pai, não é padrasto. Uma coisa assim, eu já ouvi também, né? E as pessoas, elas têm esse conceito de que, como Deus ama todos são considerados filhos de Deus, porque Deus se importa com toda a humanidade e tudo mais. Mas a gente vai ver um contexto mais profundo dessas passagens e a gente percebe que a gente só se torna filho de Deus, a gente só é adotado na família de Deus mesmo quando a gente aceita o Evangelho, basicamente, né?
Exatamente. É uma consequência da conversão, justificação e regeneração. A questão da criatura de Deus também é bem interessante, que para não dar confusão no sentido que a questão da dignidade da pessoa humana, né? Todos nós somos formados à imagem e semelhança de Deus, ainda que de forma bem manchada depois da queda, como a gente já falou em outros programas sobre o pecado. O fato de sermos a imagem de Deus por si só já justifica a nossa relação, né, horizontal com os demais seres humanos aí, de respeito mútuo, né, de vida, né? Então, porque somos todos imagens e criaturas de Deus, mas sermos filhos de Deus nos eleva a uma condição muito diferente, muito melhor, e por sermos imagens e criaturas de Deus, de certa forma todo ser humano carrega, essa semana até comentava com o Patrick um pouco sobre isso, né? A gente carrega, de certa forma, alguns traços, né, de bondade de Deus, que eu quero fazer um programa sobre isso, sobre o que a gente chama de graça comum, aquela graça, de certa forma, que Deus distribuiu a todos os homens, né, de forma indiscriminada, né? Então todo ser humano possui algo, muitas vezes expressa algumas coisas boas, né, boas vontades, e quando o ser humano faz algo bom, né, ainda que seja até mesmo muitas vezes um descrente, de certa forma está demonstrando aí um traço da bondade de Deus que Deus deixou no ser humano, porque se não tivesse isso, né, nós seria Hitler ao quadrado, né? Porque se não tivéssemos nada, não tivéssemos nenhum traço de Deus, tivesse tirado um traço de bondade, de resquício que nós seríamos aí, né, as piores coisas que podiam existir no universo. Então essa questão de sermos criaturas de Deus de uma forma rasa, ela também é importante porque demonstra nossa dignidade como ser humano, né, os direitos universais, né, porque todos somos seres humanos, né, vindos de Cristo. Mas a adoção de filiação tem algo muito mais profundo, na verdade, né? Guilherme, quer algum comentário, Guilherme? Tá quietinho aí. Não, tô aqui só observando por enquanto. Continuar, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. Mas falando essa questão de justificação e regeneração, é bem interessante ver os passos de uma conversão, né? Começa com a regeneração, justificação e aí vem a adoção. São 3 etapas diferentes, né? Quando a regeneração ela tem a ver com o nosso estado anterior de pecado, né? Depravação total, né? Onde Cristo nos regenera e nos dá um novo espírito, uma nova vontade, né? Algo realmente para começar a fazer algo de um outro modo. Depois disso, ele nos justifica, ou seja, numa questão mais legal, ele nos torna justos diante de Deus, né? Ao perdão, à justificação. E a última etapa é justamente a adoção, né? Aí sim nós nos tornamos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós também fazemos parte, então, de uma família e somos irmãos, né? Todo mundo fala irmão, né? Irmão em Cristo, por quê? Porque nos fazemos uma parte de uma família, uma adoção, né? Que em Cristo Jesus é possível ter esse pertencimento a uma família e diante disso, de certa forma, termos, né, as heranças da vida eterna e tudo mais. Antes de eu passar para o próximo tópico, Patrick, alguma coisa que eu falei que pode complementar? Não, eu acho que, como tu falou, Maicon, a questão de ser criatura de Deus realmente tem uma significância na vida de quem é um descrente, né? Como a gente conversou, como tu falou, a gente conversou essa semana sobre a graça comum, né? E realmente, se a gente não tivesse a graça comum de Deus, a gente seria... bem, digamos que o mundo estaria bem pior do que está agora, basicamente. Então, realmente, ser criatura de Deus, ela tem uma relevância na vida de quem é descrente. Claro, a filiação, ela é bem melhor, digamos assim, né? Mas isso também inclui que nós como filhos de Deus, como cristãos, também não podemos nos achar superiores a quem não é filho de Deus e cristão. A gente tem que ter empatia, né, pelos descrentes e pregar o evangelho e falar que também está disponível a essas etapas que tu mencionou, como a regeneração, a justificação, por fim a filiação, né, a conciliação do ser humano com Deus. Então isso está disponível a todo mundo, independente de quem seja, de onde seja, né, a cor da pele, a cultura, a nacionalidade. Então todos, inclusive, como o Maicon gosta de ler muito o N.T. Wright, né, e o N.T. Wright ele estressa muito sobre essa questão da família multiétnica de Deus, né, da família que não vê cor, não tem cor específica, não tem etnia específica, nacionalidade, mas tinha uma família de várias culturas, de várias pessoas que adotaram Cristo como seu Senhor e Deus que os adotou como Pai,
né? Então é basicamente isso. Porque como a gente falava, né, no Antigo Testamento, essa marca de filiação, e por isso que os judeus, né, evocavam muito, nós somos filhos de Abraão, né, como a família eleita de Deus vinha de Abraão, né, e em Cristo Jesus essa marca de filiação ela está em Cristo, e não mais na descendência de carne, né, ou seja, os privilegiados de serem filhos de Deus eram aqueles que por sangue descenderam de Abraão, então os demais azar, se ferraram, né, ainda que tinha os prosélitos lá, né, os judeus convertidos de outras, fazer todo o cerimonial, mas em Cristo Jesus ela não é mais uma mérito de carne e de sangue. É por isso até como falou, não tem nem por que nos orgulharmos de sermos melhores, porque não nascemos nem na nossa própria vontade, né? É por vontade de Deus que nós viemos a nascer. E em uma das GF até que eu preguei sobre nascer de novo, né? Nascer do Espírito, essa diferenciação. E uma ilustração interessante dessas etapas e da importância de cada uma delas, poderia se dizer assim, digamos que um indivíduo, um jovem, poderia se dizer assim, cometeu um ato grave contra mim, né? Roubou, me assaltou, talvez matou uma pessoa relevante na família ali, enfim, fez algo muito grave para mim. Essa pessoa, eu levei ela ao tribunal e ela é culpada, né, de uma pena. Eu poderia seguir de uma forma muito misericordiosa em 3 etapas. A primeira, já seria extraordinário, né? Eu olhar para aquele delinquente que está preso e dizer para o cristão, olha, eu estou financiando todo um processo de regeneração dele, vai cumprir a pena dele, mas ele vai se reciclar, vai fazer todo um trabalho, fazer um curso, para quando ele poder sair da cadeia, ele está reabilitado para poder seguir a sua vida, construir o seu futuro. Então eu dou uma possibilidade de regenerar aquela criatura. Se Deus fizesse isso conosco, já seriam, nossa, né, todo o nosso pecado e eu, se Deus só nos regenerasse, já seria algo extraordinário, né? Ele vai lá, nos regenera e nos dá a chance de ter uma vida um pouco melhor, né? E isso que eu poderia fazer com aquela pessoa. Ela vai lá, se regenera e depois vive a vida dela, né? Cumpre a pena dela lá e faz. Eu poderia ser até melhor ainda, eu poderia perdoar aquela vida, além de dar a chance dela, tu vai sair daqui, eu vou te perdoar, eu estou cancelando, eu não quero que tu cumpra essa pena, estou perdoando essa pena, né? Eu vou arcar com esse custo, com essa dívida, e além disso estou te dando a chance de poder começar uma nova vida. Então, tu não deve mais nada, diante da justiça, tu é justo, limpo e segue a tua vida. Se Deus fizesse isso conosco, também seria muito mais maravilhoso. Ele nos perdoa, não nos imputa nenhuma pena e nos dá a chance de ter uma vida aí regenerada. Mas eu poderia fazer algo muito mais extraordinário, pegar esse jovem e dizer, eu estou te reabilitando, estou te perdoando, e mais uma coisa, eu quero que tu se torne meu filho, eu estou te adotando, eu estou te trazendo para minha família, toda a minha herança, todos os meus bens agora são teus também. Isso é uma etapa muito mais extraordinária, e exatamente essa etapa que Deus faz conosco. Ele não apenas nos regenera, ele não apenas nos perdoa, mas ele nos chama para a família dele, conforme o Gruden aqui que eu estava vendo, poderíamos dizer que é um status que nem mesmo os anjos têm. Os anjos são servos, né, mensageiros, criaturas de Deus ali. Poderíamos dizer que nem mesmo os anjos poderiam se dizer que têm essa filiação, pertencem a essa família, porque a Bíblia fala que até mesmo os seus filhos serão julgados, os próprios anjos. Então, quando nós falamos em filiação, nos tornarmos filhos de Deus, é uma última etapa nobre e extraordinária que através de Cristo Deus nos proporciona. Ele nos limpa, nos perdoa e nos chama para pertencer à sua família, né? E não somos apenas meros seres reabilitados, andantes errados pelo mundo, não. Nós temos um pai, né? Temos uma família. Então isso aí é extraordinário e essa é a grande diferença nessa etapa de conversão. E ele nos dá também um caminho a seguir, né? Nos dá uma nova direção, como o Michael falou ali, porque é realmente pensando humanamente, usando esse exemplo do Michael, pensando de forma humana, é bem mais complicado a gente às vezes perdoar, a gente liberar perdão, e mesmo que não seja, quem sabe, um roubo, uma coisa tão grave, às vezes a gente faz coisas tão menores, as pessoas às vezes ofendem a gente, não ofendem, mas às vezes discutindo na rede social a gente às vezes acaba criando uma coisa tão grande. Pense se Cristo, por cada coisinha que a gente fizesse errado aqui, como a gente já falou aqui, ninguém é perfeito, todo mundo é pecador, aquele que diz que é perfeito já está pecando por dizer que é perfeito. Imagina se, assim como nós, Cristo se irasse de cada coisinha que a gente fizesse. Então, também, quem sabe, a gente usar esse exemplo para nossa vida também. Aprender a perdoar, a gente sabe que não é fácil, às vezes tem coisas que vai ser difícil de você perdoar, vai ser difícil de você digerir, mas tentar ser um pouco como Cristo foi,
E o que o Michael falou, que o que Cristo fez por nós, através da graça, através de Jesus, que é algo que nós não merecemos, como eu já falei aqui, já citei uma vez um outro exemplo, que se nós fôssemos receber aquilo que a gente merece de verdade, nós receberíamos a morte, que é o que a gente merecia, mas por Cristo, através da cruz, a gente foi salvo, remido, ganhou um novo caminho e ganhou uma nova família através de Jesus. É isso aí. Eu acho que realmente, ouvindo essas coisas, né, ouvindo as etapas que a gente passa, e essa analogia que o Michael usou, essa analogia jurídica, digamos assim, que se encaixa muito bem, né, na questão do processo de salvação, realmente a gente se converte de novo, né? Porque Então, se converteu na última já tinha se convertido, agora se converteu de novo. É o processo de conversão. Exatamente. Já tô me convertendo de novo, né, cara? Porque, assim, a gente quando se coloca nessa posição de alguém que foi injustiçado, que, por exemplo, como o Michael falou, alguém vai lá e faz um mal contra mim, contra alguém da minha família, seria impensável hoje em dia a gente perdoar e pedir para não julgarem aquela pessoa, não condenarem ela. Já seria impensável assim. E é ainda mais inconcebível na nossa cabeça algo do gênero de adotar essa pessoa, ajudar ela, perdoar ela, né? E como no caso da salvação, adotar a pessoa como filho. É algo simplesmente extraordinário que eu acho que praticamente ninguém teria capacidade emocional de fazer, porque algo que custa bastante para a pessoa injustiçada, né, emocionalmente, principalmente, né, porque tem toda essa questão de justiça, e Deus, como é amoroso, como é a própria justiça, o próprio amor, né, ele paga esse preço digamos assim, na forma de Cristo, né, na cruz, e, portanto, nós agora somos remidos e não só perdoados e regenerados, mas como somos adotados na família do próprio Deus. E agora me veio uma questão na cabeça aqui, que a gente... Acho que a gente já... Ih, rapaz. Pois é, a gente já comentou que a pessoa... a gente já comentou, não sei se foi em algum programa, mas tenho quase certeza que foi. Que a pessoa, desde o nascimento, o ser humano desde o nascimento, ele já é corrompido pelo pecado. Ele já é pecador por natureza, correto? Correto. Pois é. Como nós somos pecadores por natureza, isso torna Satanás o nosso pai automático, biológico, entre aspas, ou seria também uma espécie de pai adotivo? Esse aí vamos deixar para o próximo bloco comercial. Eu acho que é uma questão um pouco mais filosófica, tem que pensar um pouquinho mais, então acho que tem que dar uma conversa assim pra gente pensar um pouquinho. Antes de entrar nesse ponto, eu queria retomar um pouco, o Guilherme falou sobre a questão de perdoar, que a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, né? A oração do Pai Nosso já demonstra essa paternidade, né, de Deus, e o perdoar nossos pecados ou nossas dívidas, como nós perdoamos os demais, essa condicional. E o Gruden aqui vai dar uma explicação bem interessante e bacana, né, que ele fala que é no contexto dessa comunhão com Deus, nosso Pai Celestial, que devemos entender a oração que Jesus ensinou a fazer diariamente, né, que é a oração do Pai Nosso que ele cita aqui. Essa oração diária pelo perdão de pecados não é um pedido para Deus nos dar a justificação, muitas vezes por toda a nossa vida, porque a justificação é um evento anterior que ocorre imediatamente depois que confiamos em Cristo com a fé salvífica. Antes, a oração pelo perdão diário dos pecados é um pedido para que a comunhão paternal de Deus conosco, rompida pelo pecado e desagradou, seja restaurada e com ele se relacione conosco mais uma vez como Pai, e que se alegra com os filhos que amam. Então, é interessante, o que está dizendo aqui é que quando essa oração de perdão diária que a gente tem que fazer com Deus, não é aquele perdão inicial de justificação, como se Deus tivesse rompido com a nossa salvação, Deus, perdemos a nossa salvação, agora eu preciso pedir perdão para Deus devolver minha salvação. Aí eu pequei, perdi minha salvação, eu vou pedir perdão de novo para Deus me devolver a salvação. Não é esse perdão que ele está dizendo. A questão da salvação, ela já não é nos dada quando Deus nos justifica, nos dá aquele perdão, aquele veredito, você é inocente, né, em Cristo Jesus, no começo da nossa conversão. Esse perdão que é feito é justamente restabelecer a comunhão de um pai e filho. Muitas vezes, quando nosso pai, a gente faz alguma coisa errada, desagrada, perde, a gente fala, poxa pai, me desculpe pelo que eu fiz, mas vai lá e abraça e retoma aquela comunhão. Esse perdão é pela comunhão e não por uma questão de medo de inferno ou não. Então é bem interessante, às vezes, a gente repensar essa questão, muitas vezes, que
colocamos tantos fardos, a gente não já perdeu uma salvação hoje, amanhã será que eu vou estar salvo? Não estou. Não, a nossa salvação é dada na nossa conversão. E esse perdão diário é para nós sempre termos essa comunhão de pai e filho, que é muito maravilhosa. Mas então aí, Guilherme, coloca um comercial para nós aí, né, que já nós retornamos aí com mais Papo Teológico, respondendo essa pergunta do Patrick. Somos filhos adotados ou legítimos do diabo? Polêmico. Aí pega lá, então fica aí no nosso comercial e já nós voltamos. Vicari Store, especializado em produtos cristãos, bíblias de vários modelos para todas as idades, de estudo, letras gigante, jovem e infantil, livros com assuntos evangélicos, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, e infantis, camisetas e blusas com estampas bíblicas, além de diversas opções de presentes. Temos também chocolates Cacau Show. Estamos na rua 7 de setembro, 2552, centro de Taquari, em frente ao Bazar Castro. Telefone WhatsApp 51 99936 6441. Venha nos fazer uma visita ou peça por teleentrega. Comercial Elétrica Adelso Costa. Compre de casa que levamos até você. Na Comercial Elétrica você encontra mais de 20 mil itens nos setores de material elétrico, hidráulico, antenas, eletroportáteis, louças sanitárias, ferragens e ferramentas em geral, EPIs, produtos para piscina e muito mais. Comercial Elétrica Adelso Costa, na Avenida Lauter Filho, número 90. Se preferir, compre pelo site comelétrica.com.br ou pelo WhatsApp telefone 3653-3994. Frete grátis para Taquari. Barbieri Autopeças, tudo para o seu carro. Possuímos as melhores marcas de peças e acessórios. Na Barbieri Autopeças, você encontra mais de 25 mil itens, linha de suspensão completa, peças para motor, óleos lubrificantes, surdinas e latarias, além da linha mais completa em tintas automotivas e materiais para polimento. Super promoção de baterias Moura, em 10 vezes do preço à vista. Estamos na esquina da rodovia Aleixo Rocha, com a Pontes Filho, número 10, Taquari, Rio Grande do Sul. Atendemos no telefone 3653-1422 ou no WhatsApp 98053-1422. Oficina de chapeação e pintura do Adilson, com reparação de para-choques. Possuímos cadastros com seguradoras e aceitamos diversos cartões. Estamos na rua Pontes Filho, 675, bairro Prado, em Taquari, Rio Grande do Sul. Telefones e WhatsApp 51 99737 8271 ou 98413 7353. Venha fazer seu orçamento. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs Baús, cabeceiras e puffs sob medida, qualidade e bom preço. O WhatsApp 51 99790 7724. Rua Olinda Zimmermann, 993, bairro União, Taquari, Rio Grande do Sul. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Visite o nosso site radiotkgospel.com.br. Lá você encontra muitos conteúdos e notícias de nossos colaboradores.
Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Somos todos filhos de Deus ou não, né? No primeiro bloco a gente comentou aí, né? Que na verdade em João 1,12 lá a gente entende que nem todos somos filhos de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos, quando cremos em Jesus Cristo, né? Até então somos criaturas de Deus e até mesmo filhos do diabo, né? Como eu mencionei no versículo antes ali. E o Patrick deixou uma pergunta, Patrick. Qual foi a pergunta mesmo que tu deixou aí para nós? Basicamente, como a gente já discutiu em outros programas, se eu não me engano, a gente mencionou que todo ser humano, quando nasce, ele nasce com uma natureza pecaminosa, ele nasce pecador, né? E considerando esse fato, o ser humano, quando nasce, ele é automaticamente já filho do diabo, ele já tem o diabo como pai, seja outro pai adotivo ou pai biológico, ou algo assim. Olha, se for pegarmos, eu estava vendo aqui o texto de Efésios 2, olha só o que ele vai dizer. Efésios 2, versículo 1 até o 3. Ele vos vivificou, peguei a tradução mais tradicional aqui. Estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo os princípios das potestades, do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos, nossas ofensas, nos vivificou junto a Cristo, e nos ressuscitou e fez nos assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, aqui estamos olhando para esse texto de Efésios 2:3, Paulo vai dizer que por natureza nós éramos filhos da ira. Pelo que eu entendo, assim, digamos assim, pensando um pouco, quando Deus criou o homem perfeito, bom, muito bom, como ele disse que era a criação, ele criou com esse propósito de o ser humano ser filho, Porém, eu entendo que com o pecado, a desobediência ali, a rebelião do homem, o homem abdicou desse direito e acabou por natureza se tornando filho da ira, Quando dizem ira ali, provavelmente a questão dos próprios Satanás, como adversário. Então, acho que nós nascemos já de forma natural, filhos, de certa forma, da ira, da desobediência, como resultado dessa rebelião, porque ali em João 3,16, se eu não me engano, um pouquinho mais para baixo, vai dizer que aqueles, todos quantos receberam, creram em Cristo, tem a salvação, mas aqueles o quanto não receberam, a ira de Deus sobre eles permanece, Então nós já nascemos debaixo de uma ira, então já temos uma filiação por natureza pecaminosa e pertencente a Satanás, qual ele tem direito sobre nós, podemos dizermos por esse termo. E em Cristo Jesus esse direito é revogado e nós nos tornamos então participantes da família, herdeiros de Deus. Não sei se tu fez a pergunta, tu tem uma resposta também para ela? Não, na verdade era uma pergunta sincera mesmo, eu realmente não sabia. Ele só trouxe a questão. Exato. Eu não sabia a mesma resposta, por essa questão eu não sabia a mesma resposta. Mas acho que respondeu bem a questão e realmente digamos que eu já tinha mais ou menos o conceito montado, de sermos já filhos do diabo, filhos da ira ou da desobediência, como tu falou e Paulo escreveu, Mas respondeu muito bem, é isso aí mesmo, acho que E agora é uma boa resposta. só falando agora de forma mais prática, tentando explicar de uma forma mais, sem muita teoria, mais prático. É como eu sempre digo, eu uso exemplo muito daquelas coisas que a gente vende de série, vem muita coisa de fábrica. Que, na verdade, a gente compra um computador lá, vamos dar um exemplo. Às vezes a gente compra um computador mais barato, a gente compra com Linux. Então, o sistema dele original é o Linux, porque ele é mais barato. Mas depois a gente vai transformar ele num Windows. Através de uma transformação, vai botar um programa, ele vai mudar uma configuração dele e ele vai virar um Windows. Assim somos nós. Claro que foi um exemplo
um tanto quanto, vou dizer tosco aqui, mas foi um exemplo mais simples para que você possa entender. Nós nascemos com uma natureza de pecado, nascemos no pecado, como o Michael falou, filhos da ira, filhos da desobediência, mas através de Cristo, do sacrifício dele da cruz, quando nós o aceitamos e o reconhecemos como Senhor, nós passamos a fazer parte da família de Deus e aí nos tornamos filhos de Deus, que é a principal chave deste programa, que é a pergunta principal do programa de hoje. E aí Deus nos formata e nos coloca o Windows dentro de nós, ou seja, o Espírito Santo. Muito bem, rapaz, meu exemplo foi muito bem utilizado. É isso aí. Nascemos Linux e somos formatados para o Windows. Pois é, né? Não, mas foi uma boa analogia, Muito obrigado. Dá pra gente pensar, foi muito legal mesmo. Mas a questão agora que eu tava pensando é o que o fato de ser filho de Deus significa para quem é cristão. Que tipo, Deus é nosso pai, ok? E o que tem? E o que muda ao eu ser filho de Deus? Além, é claro, né, do evangelho, da salvação e tudo mais. Mas o que isso muda para o cristão? Praticamente falando. Eu vou tentar aqui, posso responder apenas antes da resposta certa da minha resposta, que eu não sei se é a certa, mas vou tentar dar minha resposta. Acredito que seja mais a questão da herança, né, das promessas que Cristo traz para nós. Porque Cristo traz promessas para os seus filhos. Ele, em vários lugares da Bíblia, ele fala que ele tem promessas para nós. Então, quando nós nos tornamos uma família de Cristo, as promessas dele passam a ser as promessas para nós também. Nós tomamos posse daquilo que Cristo conquistou para nós, além, claro, como tu citou, da salvação, do direito de ter o Espírito Santo em nossa vida. A questão das promessas também. Não sei se é por este caminho, se é alguma coisa diferente. Eu entendo que é por isso aí mesmo, né? Porque, como aquele meu exemplo que eu usei antes lá, né? Quando eu apenas perdoo e regenero e dou a chance de a pessoa ter melhor, eu não crio relacionamento com aquela pessoa que eu fiz. Na verdade, eu simplesmente dispenso ela fazendo uma grande coisa e não cobrar aquela dívida, né? Então, quando Deus nos torna filho, ele nos dá a chance de termos um relacionamento de pai e filho. E isso muda tudo, né? Porque se formos olharmos, e até porque eu estava lendo um livro sobre outras culturas, a gente percebe, analisando, que Deus, de certa forma, ele se revelou em muitos outros povos. Nós pegarmos ali uma das maiores revelações do Antigo Testamento. Deus revelou ao pagão, ele revelou foi ao faraó o que iria acontecer no Egito. José foi interpretar, mas com quem Deus falou e demonstrou o projeto foi para faraó. E Nabucodonosor, uma das maiores profecias que nós temos sobre aquela estátua que representa todos os impérios que viriam depois, Deus revelou a Nabucodonosor o propósito que ele tinha para fazer. Daniel foi lá e interpretou. Então, assim, Deus ele fala, ele mostra para outros povos, porque ele é Deus, revela a quem ele quiser. Agora, se relacionar, ter intimidade, conversação, é o que ele falou para Moisés, né? Quando o pessoal começou a ter inveja de Moisés, Arão, Abirão lá, disse, olha, quando um profeta fala, eu me manifesto assim, mas com Moisés é diferente, eu converso, eu me relaciono com ele. Então essa adoção, ela nos traz um relacionamento com Deus, porque muitas pessoas nem conseguem ter isso. Então, na Bíblia a gente começa a ver ali o cuidado que Deus tem com seus filhos, né? O Espírito Santo que ele nos dá para nos guiar. E uma outra coisa que um pai faz com o filho, só que essa parte é um pouquinho mais ruim, né, é a disciplina. Então, muitas vezes, Deus nos disciplina, porque nós, em Hebreus, fala isso, né, porque nós não somos, acho que não sei se foi Hebreus ou qual é o texto, acho que é Hebreus que fala, que nós não somos, né, bastardos, né, e como filhos nós somos disciplinados. A gente, eu acho que eu usei esse exemplo, né, em algum lugar, que quando tem um grupo de crianças ali fazendo arte, quem é que o pai vai disciplinar? Ele vai disciplinar o filho dele. Ele não vai ficar disciplinando os outros, não, ele vai chamar a atenção de todo mundo e vai educar o filho dele, né? E os demais acabam indo. E a gente sabe que um filho que não tem a disciplina de um pai e de uma mãe, ele acaba com uma vida errante e consequências piores. Então Deus se preocupa com nosso cuidado para nos disciplinar. Mas muitas vezes a gente, ao ver, quando a gente vem para Cristo, serve a Cristo, muitas vezes passando até por maiores dificuldades e lutas, que muitas vezes Deus nos conhece tão bem que ele sabe o que pode, o que não pode nos conceder, e permite passarmos por lutas, dificuldades, porque ele está moldando o nosso próprio caráter justamente para um propósito muito maior. E sem falar que na eternidade, né, o que a gente percebe em textos bíblicos ali, não é simplesmente uma mera salvação, né? Não que salvação por si só seja uma mera, mas eu digo, não é apenas a salvação em si, mas há todo um propósito de governança que Deus promete para aqueles que são filhos, aqueles que são escolhidos, eleitos deles. Então, tem todo esse processo de intimidade e comunhão, né, que só um filho e um pai têm, né? Eu não tenho a liberdade de chegar
do presidente, por exemplo, e bater um papo com ele lá, e aí, o que tu acha, o que me aconselha? Diferentemente da filha dele, que pode chegar com ele, porque ele não é apenas o presidente, mas é o pai dela, né? E assim é Deus com nós, né? E, Mike, a palavra até cita que Deus, o pai disciplina o filho que ama. A palavra de Deus fala isso. Então, isso também é importante, essa parte da disciplina de onde Hebreus Deus 12, vai... 5, 6 diz isso. Deus vai chamar, às vezes, a nossa atenção, vai puxar a nossa orelha, mas não é porque ele quer o nosso mal. Porque assim como o pai ama o seu filho e disciplina, mesmo que às vezes seja de uma forma um pouco mais forte, mas para ver o melhor dele, assim é Deus conosco. Ele vai, às vezes, falar alguma coisa um pouco mais forte com a gente, vai nos disciplinar de um jeito um pouco mais forte, mas não é porque ele quer nos castigar, é porque ele nos ama de uma maneira tão grande que ele quer que a gente siga pelo caminho bom e ele vai acabar disciplinando. E eu acho que isso também é bem importante citar. Eu acabei passando direto mais a parte das promessas, mas a questão da disciplina, do cuidado de Deus conosco, que a disciplina não deixa de ser também uma forma de cuidado. Porque quando um pai disciplina, geralmente o filho tá fazendo alguma coisa lá, uma bagunça, como o Michael falou no grupo de crianças. Aquilo tem tudo para acontecer alguma coisa errada. O pai entra como um protetor, dizendo assim: crianças, não façam isso. E meu filho, vem pra cá, vem sentar aqui, que senão tu vai te machucar. Assim é Deus conosco. Às vezes ele vai trazer para nós, tirar nós de momentos que às vezes nós iríamos nos machucar, iríamos nos ferir por situações da vida, para cuidar da gente, porque ele é um pai que ama. Isso aí, né? E realmente, essa pergunta realmente eu já tava com a resposta na cabeça, né? Que é a questão de que, como vocês falaram, tem a questão da disciplina, né? A questão que quase ninguém gosta da disciplina, porque é muito chato e Deus me castiga se eu faço algo errado, me corrige e tudo mais. E é complicado, sim. Mas o que eu estava pensando, justamente além da disciplina, era como o Maicon deu o exemplo, né, do presidente e o Guilherme falou das promessas, né? E realmente a questão é que a gente tem que lembrar que a gente está falando do Criador, né? O Criador, o Rei dos Reis, né? O Rei dos Cosmos, né? Como eu compartilhei essa semana no Facebook, uma frase do Jonas Madureira, né? Que o reino celestial não é uma democracia, mas é uma monarquia onde Cristo reina sobre todo o cosmos, né? Fenomenal. É uma monarquia absoluta, né? E a questão é que a partir do momento que nós aceitamos o evangelho, nos tornamos filhos de Deus, nós, entre aspas, nos tornamos parte da família real, né? A questão, como o Paulo escreve em Romanos, se eu não me engano, nós agora somos co-herdeiros com Cristo, né? Uhum. E isso é extraordinário, assim, é realmente fora do comum, porque não só nós somos redimidos, nós somos reconciliados com Deus, nós não somos somente cidadãos do novo reino de Deus, como fazemos parte, entre aspas, da família real, da família do próprio Criador. E isso é extraordinário, essa promessa que Cristo fez de entregar ao seu povo, né, a sua noiva, o reino de Deus, né? Porque, como o Michael falou, os cristãos, os justos, né, irão julgar até os próprios anjos. E realmente essa foi a promessa que Cristo fez para quem acreditasse, confiasse nele, acreditasse no Evangelho, né? Então isso é algo que eu fico, digamos que, sei lá, não tem palavras. Eu realmente não tenho palavras. Fica admirado, acho que é uma boa expressão. Eu acho que admirado até é pouco, porque realmente é algo que, primeira vez que eu ouvi falar disso, eu fiquei, acho que emocionado, porque eu nunca tinha visto, apalpado, eu diria, uma misericórdia tão grande, especialmente quando eu sei que eu não merecia. Então, a misericórdia de Deus, essa promessa que Cristo fez para nós do reino de Deus, foi algo que me deixa sem palavras, realmente. Quando a gente ouve isso, quando a gente vê isso, a gente consegue entender isso de uma forma mais teórica, como a gente está fazendo agora, a gente está conseguindo entender isso, a gente vê o tamanho do amor de Deus por nós, a gente consegue entender o quanto Deus nos amou para entregar, como o João 3,16 diz, para entregar o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creram, e agora trazendo aquele versículo de João, todos aqueles que nele creram, que agora são filhos de Deus, são parte da família de Deus, não pereçam, tenham a vida eterna, estejam com Cristo e reinem com Cristo. Então, é algo extraordinário, como o Padre falou, algo que
foge do nosso entendimento. Quando a gente consegue compreender isso de uma forma teórica, a gente vê que Cristo nos amou de uma maneira que nenhum ser humano foi e será capaz de nos amar. É algo que excede qualquer entendimento humano, é algo muito incrível. Aproveitando que está abrindo parênteses aqui, deixando um abraço aqui pro Júlio Alcione, nosso diretor aí, que mandou, tá na escuta. O Pedro botou um bom dia, para poder deixar o registro aí de bom dia. Também assistindo aqui com a gente o Enildo Silva, o Egon Ferrari e a Leni Oliveira, mãe do nosso amigo Maicon, e também o Josias e a Marta. Abraço aí para todos eles que estão nos acompanhando. Um abraço a todos. E pegando aqui esse versículo que o Patrício citou, vamos até ler na íntegra, que vale a pena, Romanos 8, versículo 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Olha só que interessante. E muitas vezes a gente vem para Cristo com o espírito de escravidão, né? Embora muitas vezes a gente use o termo somos escravos de Cristo, para não dizer que Cristo é o nosso Senhor, né? Reverência. Mas muitas vezes Deus não nos chamou só para vivermos atemorizados, ou seja, viver essa vida de medo, parece todo medo. Deus está com um trovão, pronto para nos castigar, como fazendo algo de errado. Não. O filho que tem um pai e ama o pai, ele não vive com esse medo. Ele sabe que o pai vai o corrigir quando ele errar, mas não com esse medo de estar sendo castigado, que agora eu estou no céu e se eu pisar fora da bola, amanhã eu estou no inferno. Não. Nós somos salvos pela graça. Agora nosso relacionamento de pai e filho é o pai nos aperfeiçoando, nos reeducando. E aí ele continua aqui, né? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E esses glorificados, né, é um termo mais escatológico, pode abranger muitas coisas, qual talvez nossa mente não consegue compreender. Então essa salvação em Cristo ela é muito mais que apenas um perdão, justificação, uma regeneração, mas é um início de um relacionamento entre pai e filho, onde nós vamos sofrer um processo de santificação para que nós, como filhos, sejamos novamente a imagem de Deus de forma, né, como deveria ter sido desde o princípio, e não vivermos atemorizados, né? E às vezes a gente percebe em perguntas assim, as pessoas vêm para a igreja, parece que elas voltam com uma escravidão em vez de serem livres, ficam morrendo de medo, né? Então não é isso. Salvação ela veio justamente nos trazer de volta para uma família. Jesus exatamente, veio para que liberdade, né? Não só isso, Maicon, não só as pessoas, algumas pessoas vão para a igreja como escravos mesmo, como o próprio mundo vê os cristãos como escravos de uma lei absoluta que eles acreditam que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Exemplos, não pode ir em festa, não pode beber, supostamente, né? Essa caricatura de quem é cristão. E alguns cristãos realmente aceitam essa caricatura, mas de fato não é isso o que Cristo pregou e não é isso que Cristo quer para nós, não é isso que Deus quer para nós, que nós vivamos como escravos eternamente, né? E a nossa obediência vai ser fruto do nosso amor por Cristo, né? E não como um peso, porque nós o amamos, nós o obedecemos. Isso, e como o Patrick falou ali, quando a gente segmenta, a gente não pode, a gente coloca Cristo numa caixinha, onde é um livrinho de regras, onde tem que seguir aquele livrinho de um código de boas condutas, e o amor de Cristo por nós é muito maior do que um código de boas condutas, muito maior do que uma caixinha de regras. Como a gente citou aqui, o amor dele excede qualquer entendimento, então as pessoas dizem, mas os cristãos não podem, a gente não, como o Michael falou, a gente não faz, a gente não pode, a gente faz porque o nosso amor por Cristo é tão grande que a gente às vezes abre mão de algumas coisas em amor a ele, não que ele diga que vocês têm que fazer isso, vocês têm que abrir mão, não, e não é, tanto que não, né, Cristo, ele não nos obriga a nada, o Espírito Santo é que nos convence e que nos mostra, isso aqui não tá tão legal, isso aqui não é quem sabe isso que eu tenho pra ti, então é com isso que a gente vive, não é naquela escravidão de chicote, de não pode, nosso Deus sempre deixou o livre-arbítrio, a gente já falou que sobre isso no Papo Teológico, sobre livre-arbítrio, a questão de liberdade, e que se não tivesse isso, nós não seríamos seres humanos, porque não teríamos o poder de escolha. Cristo nos dá escolhas, mas nós escolhemos viver de uma forma diferente, porque nós amamos Ele de uma maneira tão grande que queremos retribuir aquilo que Ele fez por nós. E mesmo que a gente faça isso, que a gente viva de forma diferente, não é nem possível de nós atingirmos 1% do que Ele fez por nós. Então, é muito maior do que essa caixinha de pode e não pode. O Evangelho e Jesus é muito maior do que isso.
Exatamente, né? E realmente essa questão da lei, né? Como a gente já mencionou em vários programas, a gente já falou muito sobre isso, que o reino de Deus ele é ao contrário, né? Ele é invertido, né? Comparado às outras grandes religiões que a gente vê no mundo, que é essa questão de você tem que fazer isso, isso, isso e isso para atingir a Deus, alcançar a Deus. No reino do Deus cristão, ao contrário, você já chega nele, né? Chega nele e você, após isso, vai cumprindo, porque o Espírito Santo te transforma para cumprir a lei. Então é algo totalmente inverso, totalmente ao contrário do que é essa caricatura que pintam do cristianismo, né? De que é essa ideia de que cristão não pode fazer isso porque a igreja não deixa, o pastor não deixa, e não pode beber, não pode ir em festa, não pode tal, mas a gente tem que lembrar que no Novo Testamento, realmente, Cristo, ele mesmo fala que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. E, portanto, cumprindo a lei, Cristo, né, ele fez isso no nosso lugar. Né? Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Ao cumprir a lei dessa forma, nós não somos mais, digamos assim, não sei se é a palavra correta, mas obrigados a cumprir a lei, mas quem ama Cristo de verdade cumpre automaticamente a lei por esse grande amor. Então, nós não somos mais forçados a cumprir a lei, como, digamos assim, era no Antigo Testamento, né? Tinha toda a questão da lei civil, da lei cerimonial, lei moral, e Cristo cumpriu isso por nós, porque nós não conseguimos cumprir. Né? É a substituição, na verdade. Né? Se pegarmos a lei perfeita, ninguém de nós vai conseguir cumprir. Né? Então, Cristo cumpre essa parte, então ele recebe em si o nosso pecado e nós recebemos o mérito dele, né? Essa troca na justificação. Né? Por isso nós somos justificados, nós recebemos o mérito de Cristo em nossa vida. E essa lei agora ela é cumprida não por força da obrigação, mas por força do amor. Exatamente. Então, é o amor que a gente cumpre. Isso que eu ia citar até agora, antes de passar ele pro Michael e continuar, a gente tem que ver também que a gente não precisa barganhar por nada. Nós não estamos barganhando, como o Patrick falou. A gente não precisa chegar e fazer um monte de coisa para que Cristo nos salve. Nós nos achegando a Ele, nós já somos salvos pela graça dele. Não é algo que nós precisamos fazer. Nós não precisamos fazer nada. O que nós fizemos não é nem por obrigação, Cristo não nos obriga, é por amor. Porque o que ele precisava fazer, ele já fez por nós. Ele já fez tudo. O caminho já foi trilhado, ele já foi por nós. Agora, nossa retribuição é amar ele acima de todas as coisas e seguir aquilo que ele deixou para nós. É isso que a gente precisa fazer. E mais nada. Exatamente. Outro dos últimos benefícios que a gente pode dizer aqui da filiação é justamente essa parte da família, que eu achei muito legal, como o Gruden explica aqui, eu vou ler aqui, diz assim, que fazemos parte dessa família, a qual nós chamamos de eclesia, né, que é a igreja de Cristo, né. Ele fala, esse conceito de igreja como família de Deus deve nos dar uma nova perspectiva sobre a obra da igreja. É trabalho em família. E os vários membros da família nunca devem competir uns com os outros, né. Já começa o problema aí, né. Nunca devem competir uns com os outros ou atrapalhar uns aos outros, mas devem encorajar uns aos outros e ser gratos por todos e qualquer bem ou progresso que qualquer membro da família receba, porque todos estão contribuindo para o bem da família e para a honra de Deus, nosso Pai. De fato, assim como os membros de uma família terrena frequentemente têm momentos de alegria e comunhão quando trabalham juntos no mesmo projeto, também nossos momentos trabalhando juntos ao edificar a igreja devem ser de momentos de grande alegria e comunhão uns com os outros. Além disso, assim como os membros de uma família natural honram seus pais e cumprem os propósitos da família, acolhendo com zelo todos os irmãos e irmãs que possam ser adotados na família, também nós devemos dar as boas-vindas aos novos membros da família de Cristo com zelo e com o amor, né? Então, ele vai trazer esse ponto muito importante, nós como a nossa perspectiva como tratar uns aos outros, né? E aí, às vezes, a gente acaba entrando dentro da igreja por uma questão muitas vezes política, colocando muitas hierarquias, né, e colocando as pessoas uma acima das outras, quando Jesus falou justamente que não era para ser assim. Obviamente tem cargos, uns estão com maiores responsabilidades, merecem o respeito e a honra, mas fora aquele momento, muitas vezes, hierárquico, em si nós somos todos irmãos, né, e temos que nos ajudar uns aos outros e não trazer uma competição como se estivéssemos competindo um com o outro. Nós estamos edificando uma mesma obra, não cada um edificando a sua obra, porque a obra principal é de Cristo e não nossa. Exatamente. Então não tem sentido competirmos uns com os outros.
E como o Michael citou ali aquela questão de, às vezes, estar um acima do outro, na verdade não é isso, é uma questão organizacional, às vezes precisa de uma organização, às vezes para que um culto venha fluir bem, tem que ter alguém que esteja coordenando o culto, o ministério de louvor, os irmãos que vão servir, isso é uma questão organizacional, mas se não coloca ninguém melhor que o outro, isso é uma questão totalmente diferente, a gente tem que saber diferenciar questões organizacionais de questões de classificação. Na classificação, como o Michael falou, somos todos iguais e só um cabeça que é Cristo. Exatamente. Então, esse é um ponto-chave para nós dentro da igreja, né? Que a gente se esquece desse papel de irmão e começamos a se achar o rei da cocada preta e muitas vezes uma competição que vai totalmente contrária ao que Deus nos chamou como igreja. Tanto que quando Paulo fala com as cartas pastorais, principalmente lá, ele vai ter toda essa preocupação, a Timóteo, principalmente Tito lá, que eram pastores, estavam sendo ordenados, olha, cuide das viúvas, cuide das mulheres que estão solteiras, né? Cuide daqueles que passam necessidade. Ou seja, tem vários versículos bíblicos que exortam a esse cuidado dentro da organização com os outros, né, para que não falte nada a ninguém. Então ele já demonstra, e isso hoje para nós até de certa forma é meio natural ouvir isso, mas no contexto do Império Romano, onde escravos, pessoas não tinham valor algum, a igreja se formar nesse modo, já ter esse cuidado, né? Na verdade, o principal trabalho social da antiguidade era dentro da igreja, né? Fora disso, o império pegava os impostos, não tinha. Então, assim, na igreja começa a ter esse cuidado e começou com pessoas pobres da igreja cristã, né? Depois ela atingiu os grandes poderes, que é onde deu todo o problema de perseguição, mas no começo era comunidades, casas, onde a marca da igreja é justamente isso, esse cuidado um com os outros, essa família, onde nenhum passava necessidade. Exatamente. A gente vê na história da igreja, assim, né, o que acontece, os trabalhos sociais que a igreja fazia, né? A gente vê relatos no livro de Atos também, né? Relatos no livro de Atos, ok. Muito bem. A gente vê descrições no livro de Atos, né? Sobre as questões que a igreja passava também. Paulo relata sobre ajudar a igreja de Jerusalém, que estava passando por alguns problemas, né? Ajudar com... se eu não me engano, foi em 1 Coríntios que ele criticou os coríntios. 2 Coríntios, exatamente. Uhum. Que ele criticava os coríntios por não quererem ajudar, não ajudarem tanto a igreja de Jerusalém. Então, a igreja realmente era um fator importante naquela época, né? Para ajudar as pessoas que eram mais necessitadas, né? E a igreja em si, ela se ajudava, ela não tinha essa questão de... não tinha tanto, né, essa questão de propriedade exclusiva, né? Muitas pessoas ali que faziam parte da igreja, elas vendiam seus bens, suas propriedades e doavam o dinheiro todo para a igreja para ser administrado ali, dividir com todos, né? Algo voluntário que eles faziam ao aceitar o evangelho, né? E não só isso, né? Como eu já falei, a igreja não fazia isso só entre ela, mas sim com outros, né? Ela não ajudava só os membros, não só o círculo cristão ali, mas também ajudava outros, os descrentes, os pagãos, né? Então foi um fator muito importante. Como o Michael falou, o Império Romano naquela época não se prestava para nada, né? Ele só colhia os impostos e fazia algo de bom só quando servia seus próprios interesses. Então a igreja foi um fator não só nessa época do Império Romano, mas também depois, na Idade Média, que ela foi um fator importantíssimo para ajudar as pessoas. E realmente a gente vê nisso o conceito de família, né? A gente tem a família da igreja e a gente leva o evangelho, né? As boas novas de Cristo para outro através da nossa ajuda. É isso aí, né? Então, acho que deu para responder um pouco a pergunta e até devagar um pouco sobre ela, que é isso aí, né? Filho de Deus não é todo mundo, né? Você precisa crer e aceitar a Cristo e receber esse Cristo em sua vida, no momento propício, agora que estamos chegando na Páscoa, do sacrifício de Cristo e a morte dele aí, que fez justamente, proporcionou a tudo isso, nos tornarmos filhos de Deus. Acho que é isso aí, gente. Deu para explicar bem aí, deu para divagar bem sobre o assunto, bem bacana, deu para tirar bastante conclusões. Guilherme, antes do Patrício despedir, já dá aí a programação de amanhã para nós aí, que nós temos para a galera ficar ligadinha na rádio. Exatamente, amanhã, 6 da manhã, temos o nosso Roda de Galpão, como de costume todos os dias. Meio-dia, o A Hora da Informação. 9 da noite, programa Futuro Triunfante com o pastor Milton Santos. E 10 da noite, Louvor e Adoração com o Júlio Alcione. Lembrando também que durante todo o dia,
das 7h30 aos 12 horas e também das 13 até as 21 horas da manhã, tem a nossa programação livre, então acompanha a nossa rádio durante todo o dia. Já deixo minha boa noite, agradeço ao Mike e ao Patrick pela oportunidade e desejo uma ótima semana para você. E lembre-se, você tem todo o direito de fazer parte da família de Cristo. É uma escolha sua e você escolha então fazer parte dessa família junto conosco. Que Deus te abençoe e até o próximo Papo Teológico. É isso aí, né, Patrick? Últimas considerações aí, um abraço. É isso aí, né? Então deixo o meu muito boa noite a todos que estão ligadinhos na Rádio WebTK Gospel. Semana que vem tem mais Papo Teológico, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nesse mesmo tudo. E talvez o Guilherme esteja conosco de novo, né, Guilherme? Estaremos. Estaremos, tá? Então tá. E qual será o assunto da semana que vem, Michael? Nós tínhamos Já colocado tem lá que pauta? nós íamos começar ali a contradição ali, né, a transição Antigo Novo Testamento, né, essa nova aliança, o que mudou, por que tem essa diferença, né? Esse já é mais complicadinho, mas vamos tentar. Vamos fritar o cenário de novo então semana que vem. Vamos tentar decifrar ele. Então é isso aí. Certo? Então, galera, muito obrigado. Você ficou ligadinho aí, né? Lembre-se, você precisa de Cristo para se tornar filho de Deus, né? Todos aqueles o quanto receberam deles o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, você precisa aceitar a Cristo, você precisa reconhecer o seu estado de pecaminosidade, né? Que você nasceu, né, em pecado, filho da ira, mas sabendo que Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus e ter esse relacionamento entre pai e filho com o Criador, Rei de todo o universo. Então, em uma boa semana, né, uma feliz Páscoa a todos. Aí lembre-se que Cristo morreu e vivo está, reinando, e ele nunca perdeu o controle de nada nesse mundo, né? E um dia nós entenderemos e ele enxugará toda lágrima e arrumará toda essa porqueira que está aqui. Certo? Então, um grande abraço para vocês. Fica ligadinho na Rádio WebTK Gospel aí. Obrigado, Guilherme, pela participação, por ajeitar toda aí a logística aí, o som aí. Um grande abraço e até semana que vem.